Fala pessoal, aqui novamente. Hoje eu quero fazer um vídeo aí um pouquinho diferente, um vídeo mais temático. E o curioso da história desse vídeo, né, que vocês estão vendo aí no título, os jogadores World Class do futebol mundial, né? Quem são os jogadores World Class do futebol mundial, na minha opinião? Ontem eu estava pensando sobre isso na hora do jogo do Arsenal, quando eu estava vendo os jovens jogarem. Inclusive tá passando a reprise agora aqui. E meia hora depois, né, um inscrito do canal pelo Twitter mandou uma pergunta relacionada a isso, né? Perguntando se o Greenwood seria o World Class, quem que eu acho que é o World Class no time do United. Curiosamente, eu tava pensando nisso meia hora antes, sei lá, 20 minutos antes no máximo, né? Enfim, aí ele me deu essa ideia de fazer esse vídeo, escrito Marvin Souza, é o nome dele. E, enfim, eu achei uma boa ideia, eu vou fazer aqui e falar um pouquinho, tá? Bom, pessoal, antes de começar a entrar no assunto, já se inscreve no canal, por favor, dá o like para você ter um vídeo mais recomendado no YouTube, clicar no sininho para receber as notificações quando eu postar vídeo aqui no canal e compartilhar com alguém seu, né, que gosta de futebol internacional ou especificamente de Premier League, né? E todos os links para as redes sociais, né? O Twitter do canal, os links da página Premier League mais 18, né? A conta do cara foi hackeada no Facebook, ele já conseguiu recuperar algumas coisas, mas dá lá uma força pro cara, né? Conteúdo diário sobre Premier League. E o canal Resenha Futebol, principalmente se você gosta de camisas de futebol, tá? Então vamos lá. É óbvio que primeiro eu tenho que explicar o que é o World Class. Assim, no futebol, quando a gente vai fazer avaliação de jogadores, quem é melhor, quem é pior, óbvio que tudo é muito subjetivo, né? Não tem uma linha objetiva porque é um esporte que é muito aleatório, segundo que, assim, sempre tem muita margem para opinião de cada um. Às vezes o cara não é exatamente uma grande estrela, mas você tem muita ligação com ele, enxerga muito potencial, sei lá. Isso é muito relativo, né? Tem jogadores que eu gosto muito que praticamente ninguém fala, né? E tem jogadores que as pessoas gostam muito de forma geral, mas que eu não sou exatamente tão fã assim. Enfim, mas o que eu considero como World Class? World Class para mim é o jogador que está no nível mais alto possível do futebol mundial no momento. Não necessariamente tem os jogadores World Class em todas as posições, eu acho que é bem difícil fazer uma seleção de jogadores World Class, nem sempre dá para fazer, na minha opinião, mas dá para reunir jogadores num nível muito alto, né? E como é que eu enxergo isso? Geralmente para atacante, jogadores de frente, é aquele jogador que me passa a sensação de perigo, e para jogadores mais de trás, aqueles que passam a sensação de dominância no setor deles, né? Então geralmente são essas as duas interpretações que eu tenho, você pode ter diferente, enfim, esse é o critério que eu vou usar, tá? E geralmente eles estão nos maiores times, é complicado encontrar um jogador World Class num time menor, até porque em times menores a cobrança é menor, em jogos de alto nível com as equipes grandes, para o cara se mostrar World Class, geralmente ele cresce, geralmente ele fica gigante, decide e tal. Então tá associado a times grandes, obviamente, e não só da Premier League. Então eu vou falar aqui, né, tem uns aqui que eu coloquei interrogação, que eu não sei se exatamente hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, são World Class. Mas enfim, vocês ficam aí livres nos comentários para falar, tá? Então, já estou aqui com a minha folhinha e eu vou vendo aqui os nomes. Primeiro eu vou começar pelo Liverpool, né? Na minha opinião é o time com o maior número de jogadores World Class, na minha opinião pelo menos, que são Salah. Já comentei isso no Twitter algumas vezes, né? Para mim o Salah virou um jogador World Class do maior nível possível do futebol mundial, um cara extremamente decisivo, assim, que passa a sensação de perigo à defesa adversária. Essa é uma das sensações que eu tenho quando assisto o Salah jogar, de perigo, de que ele pode decidir o jogo a qualquer momento. E eu acho que isso que torna, óbvio, né? Tirando também os números e a capacidade de ser decisivo no momento de ataque do Liverpool, de finalizar as jogadas, eu acho isso impressionante do Salah. Realmente me surpreendeu muito o ponto que a carreira do Salah chegou, tá? Outro jogador do Liverpool, né? Tô falando do período do Liverpool, é Trent Alexander-Arnold, né? Outro jogador que, pra mim, mesma coisa. Por mais que ele não seja, eu não acho um lateral tão equilibrado, eu não acho que ele defende como ele ataca, mas a forma como ele ataca, a capacidade dele de passe dentro da área, como ele influencia no jogo do Liverpool, como ele é peça essencial do jogo do Liverpool, ele faz parte do funcionamento de forma bem direta. E, de novo, a sensação de perigo que ele me passa quando ele tá com a bola me faz colocar ele como um jogador de altíssimo nível na posição onde ele joga. Outro jogador, né, esse aqui eu acho que é praticamente indiscutível, Van Dijk, tem nem o que falar.
né, dominância no setor, capacidade de influenciar o jogo com passe também, decidir jogo na defesa. É um dos primeiros zagueiros que eu vi na minha vida, talvez o primeiro, e eu não estou me esquecendo de ninguém, vou comentar um pouquinho sobre esse outro nome, mas é um dos primeiros jogadores, zagueiros que eu lembro que decidem jogos na defesa. Eu não lembro de ter visto um outro zagueiro que decidisse jogos atrás, que mostrasse tanta capacidade de dominar. Óbvio, significa que ele não vai errar nunca? Não significa isso. Inclusive já errou nessa temporada em alguns jogos. Mas a sensação, a questão da sensação de dominância, isso não se explica em números. E óbvio que você pode discordar, tá? Mas enfim. E por último, Alisson, né? O goleiro Alisson também é outro cara que passa a sensação de dominância no setor, né? Há um bom tempo já, né? Óbvio que faltava dar o salto de nível de time, né? Antes dele ir pro Liverpool, que estava na Roma, para de fato ser testado no nível mais alto, numa equipe mais alta, onde a cobrança era muito mais alta. E ele conseguiu. É um dos principais goleiros. Ele realmente é pouco exigido nos jogos, mas quando ele é exigido, ele, assim, faz intervenções precisas. Então, acho que, assim, também é algo que eu não acho que seja tão discutível assim, né? Enfim, e eu deixei o Mané de fora, tá? Eu vou fazer um vídeo específico sobre Mané, devo fazer ainda um vídeo específico sobre Mané mais pra frente, mas eu ainda não acho que ele seja um jogador world class. Ele é um baita jogador, uma estrela do futebol mundial, mas world class eu acho que não é o nível dele ainda, tá? Vamos lá, agora pro Manchester City. De Bruyne, obviamente, na minha opinião, é o melhor jogador da Premier League, disparado não, disparado é exagero, mas assim, é o jogador talvez que mais consiga influenciar os jogos que ele joga, de forma geral, né? Nível altíssimo, capacidade de passe absurda, um meia armador, entre aspas. Eu não sei se dá pra chamar de meia armador, porque o De Bruyne é um cara que recebe a bola lá atrás, ele arranca vindo de trás em velocidade, ele não é aquele perfil de meia armador que as pessoas têm na memória, do cara que recebe a bola no pé ali na faixa central para coordenar. O De Bruyne não joga dessa forma, ele não é um coordenador, né, coordenador das jogadas. Eu pelo menos não vejo ele dessa forma. Mas enfim, um nível absurdo há um bom tempo, consolidado como, na minha opinião, um jogador de nível world class. E outro que talvez num momento específico não seja, mas por conta da carreira e da bagagem, do que ele mostra em vários jogos, também do City, é o Agüero. Eu coloco ele aqui, né? De novo, o momento do Agüero não é exatamente tão bom, porque ele ficou machucado praticamente o pós-pandemia inteiro, voltou e já se machucou de novo. Então é complicado falar num jogador que tem essa carreira tão quebrada por conta de lesões. Tão quebrada não, vai, sem exagero, mas nos tempos mais recentes. Mas quando ele volta e tem uma sequência, é uma sequência decidindo jogo atrás de jogo. Então, não tem como não tirar o Agüero daqui. Além, claro, do histórico, ele, quando está saudável, ele é um jogador que desequilibra jogos a nível, assim, do nível mais alto. Então, por isso que eu coloco ele aqui, tá? Por mais que no momento esteja machucado há um bom tempo já, né? Dá para estender essa lesão dele até um período depois da volta, porque ele não jogou praticamente, jogou 2 jogos. Então, mas eu coloco ele aqui. Agora vamos para o nosso último time da Premier League, tá? Vou dar um spoiler, eu não acho que o United e Chelsea tenham jogadores world class no momento, tá? Mas eu acho que o Tottenham tem, que é o Harry Kane, né? Harry Kane, na minha opinião, é um jogador, assim, do mais alto nível do futebol mundial, sim. É um atacante com muita capacidade de finalização, muito recurso técnico, muita capacidade de enxergar o jogo, passa muito bem, seja passe longo, seja um passe mais curto, de uma bola tabelada, enfim. Para mim é um atacante que domina, um centroavante que domina todas as valências do jogo, né? Talvez ele só não seja um bom marcador, digamos assim, um bom recuperador de bolas, mas de forma geral, um dos fatores técnicos com bola, ele domina praticamente tudo. Então, e num nível muito alto, né? Então ele tem que estar aqui, na minha opinião. O outro que eu coloquei entre parênteses é o Son. Eu não sei se eu coloco o Son ainda no nível de world class como eu coloco o Harry Kane e os outros que eu falei. Mas enfim, acho que está talvez no mesmo patamar do Mané, né? Talvez seja até mais decisivo para o seu time que o Mané, em termos de números, pelo menos. Outro jogadoraço, muito subvalorizado, tá? Barcelona foi-se o tempo em que o Barcelona tinha 8, 9 jogadores world class, na minha opinião. Hoje em dia eu só consigo enxergar 2. O Messi, eu acho que, cara, o Messi realmente é o melhor jogador que eu vou jogar na minha vida, disparado, muito melhor que os outros. Eu acho que tinha que ter uma categoria só pro Messi, né? Acho que ninguém dessa categoria se enquadra, assim,
no potezinho que está o Messi. Eu acho que o Messi é um cara muito diferenciado, absurdamente diferente de tudo que a gente já viu no esporte. Aliás, depois do Pelé, né? Não quero entrar nessa discussão, eu tenho uma opinião diferente, mas depois do Pelé, eu acho que nada se compara ao Messi. Nada se compara ao Messi. Mas, como eu vou botar aqui na categoria World Class, e ele é maior que World Class, ele está incluído nessa categoria menor, obviamente, né? E Ter Stegen também, eu acho um goleiraço, um goleiro decisivo. Eu lembro que é umas 2 temporadas, se não me engano, temporada 17 e 18. Não, 18 e 19. Ele fez uma temporada absurda. Também eu acho que, na minha opinião, foi a melhor temporada da vida dele, 18 e 19. Chamou pouca atenção porque foi a temporada em que o Barcelona foi eliminado da Champions daquele jeito horrível pro Liverpool, né? Fazendo 3-0 no Camp Nou, perdendo de 4-0 em Anfield. Mas pra mim aquela temporada foi um absurdo que o Ter Stegen pegou, absurdo, né? E temporada passada também foi muito boa dele. Nesse início de temporada eu confesso que eu não tô, assim, não reparei muito nele nos jogos do Barcelona que eu assisti. Mas enfim, desses últimos 3 anos, acho que dá pra estender por 4 anos. É definitivamente um dos melhores jogadores de futebol mundial e ao meu ver é um goleiro world class. No Real Madrid, Sérgio Ramos, de novo, né? Até eu falei aqui no Van Dijk, que foi o zagueiro que eu mais vi sendo capaz de dominar o seu setor. Eu acho que, assim, o Van Dijk teve um pico mais alto de capacidade, dessa capacidade, dessa característica, mais alto que o Sérgio Ramos. O que não significa que o Sérgio Ramos não tenha tido um nível muito alto, tá? Só significa que, na minha opinião, o Van Dijk teve um pico mais alto, tá? Mas não tem como não falar do Sérgio Ramos, né? O Sérgio Ramos, dominância lá atrás, déficit de jogos lá na frente, né? Há um bom tempo ele vem sendo batedor de pênalti, bate falta também, né? O jogo aéreo do Sérgio Ramos é algo impressionante também, novamente. A sensação de perigo que ele passa quando vai na área. É outro cara que não tem nem o que falar, muito tempo em alto nível. E capitão do Real Madrid, líder, enfim, várias outras valências também, né? E o outro que eu coloco aqui, que é um goleiro que eu sempre achei um pouco subvalorizado, que fez uma temporada passada, aliás, temporada passada não, temporada 18-19 complicada, é o Courtois. Ele teve uma temporada 18-19 complicada e temporada passada dele já foi melhor, né, no Real Madrid, e ele faz um início de temporada novamente muito bom, voltando a ser um goleiro de nível mundial mesmo, assim, da nata do futebol mundial. O momento que ele se encontra é de world class. Ele já teve várias boas temporadas há mais tempo atrás. Eu acho que no Chelsea, inclusive, ele foi um pouco subvalorizado, né? Ele jogou muito bem no Atlético de Madrid, inclusive, naquele ano que o Atlético de Madrid foi pra final da Champions contra o Real Madrid, inclusive, que teve o gol de Sérgio Ramos. Mas enfim, eu vejo hoje o Courtois como um goleiro world class, né? Demorou para engrenar no Real Madrid, mas na temporada passada, nesse início, voltando de fato a jogar no nível em que a gente já viu ele jogar algumas temporadas atrás. No Bayern, né, atual campeão europeu, esse vídeo deve estar enorme, mas deixa eu ver. Deve estar bastante grande, mas enfim. Bayern, por incrível que pareça, eu não acho que tenha tantos assim não, né? Eu enxerguei 3 jogadores world class. Primeiro, Neuer, outro cara indiscutível, teve um período complicadinho ali na carreira, período ali anterior à Copa, né? Talvez ali em 2017, primeira metade de 2018 tenha sido um pouco complicado para o Neuer, mas há uma temporada e meia, 2 anos, já para pegar 2 anos, desde a temporada 18 e 19, o Neuer voltou a ser um dos principais goleiros de futebol mundial. Na minha opinião, ele é hoje o melhor goleiro do futebol mundial e, de novo, na minha opinião, foi o melhor goleiro que eu vi na minha vida. O melhor goleiro que eu vi na minha vida, talvez seja um dos únicos goleiros em que eu, de fato, achava interessante de ver jogar. Interessante de ver as intervenções, a participação dele com bola dentro dos jogos. Enfim, goleiraço há um bom tempo mesmo que eu goste do Neuer. Sei lá, talvez desde 2009, 2010, por aí, o período anterior à Copa de 2010 ali, já na Champions de 2009 e 10, que o Bayern chega na final, inclusive contra a Inter de Milão e perde. Mas enfim, acho que é o meu goleiro favorito de todos os tempos e consegui. É difícil um cara desse nível deixar de ser world class, né? Mas voltou de fato a estar nos holofotes com grandes atuações, grandes intervenções pelo Bayern, campeão da Europa. E por último, Lewandowski, né? Lewandowski é outro dos bons centroavantes que eu gostei de ver jogar, né? Também é um cara com recurso técnico, participa bem fora da área. Eu nem acho que ele participa tanto fora da área como o Harry Kane. Acho que o Harry Kane é mais completo em termos de recursos que ele domina do jogo.
né? Mas eu acho que o Lewandowski consegue ser mais mortal. Até porque geralmente o Lewandowski se posiciona numa faixa mais à frente. O Harry Kane é um cara que participa um pouco mais atrás até. Mas enfim, eu acho que só um pé atrás com o Lewandowski que eu tava pensando é que eu acho que ele perde muito gol. Ele faz gol pra caraca, inclusive fez um hat-trick agora, no final de semana, né? De pé direito, pé esquerdo e de cabeça. É impressionante mesmo, mas eu acho que ele perde muito gol. Se ele não perdesse os gols que ele perde, talvez ele tivesse 300 mil gols na carreira, né? Mas enfim, não dá pra negar que ele é um cara world class há um bom tempo já. Agora vamos pra outro, assim... Tá, mas eu vou falar por último desse cara, vou pular. Na Juventus, eu coloquei o Cristiano Ronaldo. Eu vou ser bem sincero que eu não acompanho os jogos da Juventus há umas 2 temporadas já. Início dessa temporada e temporada passada. Então não vou aqui ficar me estendendo sobre os jogadores. Mas eu diria que talvez o cara que consiga entrar nesse grupo seja só o Cristiano Ronaldo, e mais por conta do que ele já apresentou. Eu não sei se o Cristiano Ronaldo continua sendo decisivo, desequilibrante em termos de números para a Juventus como ele foi para o Real Madrid. Tá? Então eu nem me sinto tão confortável assim para comentar sobre isso aqui. Mas, pelo que ele mostrou na carreira, não tem como não colocar o Cristiano Ronaldo como um jogador world class no futebol mundial. Me desculpa, a não ser que ele tenha passado, sei lá, 2, 3 temporadas não fazendo gol nenhum, né? O que não foi o caso. Então é difícil tirar ele desse grupo, pelo menos na minha opinião. Então eu coloco ele aqui, mas mais na questão de ver nomes e números do que de fato saber o que está acontecendo, tá? Então eu vou até pular. Vamos agora para o PSG. Neymar, outro jogador que na minha opinião assim, eu acho que a análise do Neymar não é só sobre um baita jogador, sobre um craque não, tá? Eu acho que o Neymar é um dos jogadores mais diferenciados que já jogaram futebol. Com todo respeito aí a todos os outros jogadores, a quem discorda, mas na minha opinião o Neymar é um cara de um nível diferente, mesmo. Um talento raro no futebol mundial. É uma pena que ele seja tão... as análises sobre o Neymar sejam tão assim, fervorosas contra ele, né? Sempre um negócio inflado. Eu não entendi esse ódio que muitas pessoas têm pelo Neymar. Eu acho ele um jogadoraço, um talento raríssimo no futebol mundial, né? E assim, é um jogador world class, jogou desde quando ele chega na Europa, todas as temporadas dele são em alto nível, a não ser aquelas que foram quebradas por conta de lesões, tá? Então, jogadoraço, fãzaço do Neymar, acho ele um baita jogador e tá no grupo aí world class, né? E no outro caso do PSG, é um jogador que eu não acho tudo isso que as pessoas falam, e óbvio que vocês já devem estar sabendo quem é, que é o Mbappé, mas é inegável que por conta dos números, não tem como colocar números e relevância em termos de títulos, de jogos importantes que já jogou, é campeão do mundo, foi decisivo para a França na Copa do Mundo, foi decisivo para o PSG na campanha da Champions, né? Pelo menos no período de fase de grupos, né? Nessa agora 19-20, na reta final ele até demorou a jogar porque estava machucado, mas enfim, um jogador que está caminhando aí para virar a estrela do futebol mundial para daqui a alguns anos. Eu não acho que ele seja um cara tão diferenciado assim, como as pessoas falam, definitivamente não acho não, tá? Como as pessoas falam, não acho que ele é um jogador horroroso, péssimo, terrível, não, nada disso, tá? É um baita jogador, um baita atacante, mas eu não acho que ele seja um cara com um talento diferenciado como é o Neymar, como é o Messi, por exemplo, tá? Então, só para deixar essa ressalva, mas não deixa de ser world class. E só para... outros dois jogadores que eu não acho que estejam nesse grupo, mas estão ali próximos, e já como eu falei de Son e Mané, eu tenho que falar desses dois. Primeiro, o Haaland, óbvio que é um jogador muito jovem, tá em evidência aí há um ano, né, digamos assim, um ano e mais em evidência no futebol mundial. Mas os números do Haaland é algo impressionante demais. Então eu coloco ele aqui, não sei como world class, não sei, mas como um dos jogadores quase world class pelos números, pelo menos. Né? Eu não acho tão legal ver o Haaland jogar em termos de entretenimento, mas os números dele são uma coisa impressionante. Então não dá pra não deixar de falar dele. Se ele é world class ou não, eu tenho dificuldade de falar, eu acho que não. Mas não tem como não deixar de falar dele, tá? E o Sancho, né? Outro jogador que eu acho que ainda falta manter um nível mais regular das atuações, né? Mas eu acho, de novo, é um cara que assim, desequilibra no futebol mundial. Um jogador que quando consegue tá focado assim, nos bons jogos do Sancho,
é um cara que desequilibra mesmo, né? Então, assim, não sei se ele é World Class, porque World Class tem que cumprir aquelas categorias que eu falei, na minha opinião. Mas, enfim, é isso, né? Chegamos ao fim do vídeo. Sinta-se livre para concordar ou discordar nos comentários, eu não sou dono da verdade, isso aqui foi o meu olhar sobre o critério que eu dei, tá? Então é isso, espero que tenham gostado.